Olá, internautas! Prometi e voltei. Como disse na aula anterior, na apresentação com relação ao nosso canal de comunicação, TCC Simples Assim, vou falar agora um pouquinho sobre a introdução. O que é introdução dentro de um artigo científico? Meus jovens, introdução dentro de um artigo científico nada mais é que um convite à leitura do seu trabalho de conclusão de curso. Toda introdução ela é estruturada, mas estruturada de que forma, professor Franz? Existe um tema, seja ele atual ou não, que provavelmente você escolheu para fazer esse TCC. Se você vai aplicá-lo em alguma empresa, se for um artigo científico onde vai ter uma intervenção, vai ter uma proposta de intervenção ou até mesmo uma intervenção dentro daquela empresa, tá? Vocês vão ter que começar contextualizando, contextualizando o seu arquivo aí, do Word aí, ou outra ferramenta editora de textos, ok? Mas como assim, professor Franz, contextualizando? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Vocês têm um tema, vocês estão fazendo um TCC sobre um tema que abrange a questão da internet das coisas, ok? Então vamos estudar a internet das coisas, em um determinado grupo familiar, ou em uma determinada família, ou em uma determinada empresa, ou até mesmo em uma determinada escola, ok? A aplicação da internet das coisas, podendo ser um estudo de caso ou não. Enfim, vou simplificar a introdução para vocês. Uma introdução, gente, tem no máximo, uns 7 parágrafos, e olhe lá, tá? Professor, introdução pode ter citação direta? Pode ter citação direta? Pode, mas não deve. Por quê? As citações diretas ou indiretas, elas ficam aonde? Elas vão ser utilizadas aonde? No referencial teórico. E chama atenção para o seguinte, na forma de escrever a introdução, utilizar sempre a terceira pessoa, evitar frases afirmativas, tá? A não ser que tenham fonte, de onde foi retirado aquele entendimento com relação à leitura de um determinado texto da internet ou até mesmo de um livro, ok? Muito cuidado, porque, quando a gente escreve uma afirmação, uma frase afirmativa, a gente está julgando algo que parte do pressuposto que temos um conhecimento pleno, amplo sobre aquilo dali. O que sugere uma terceira pessoa? Mas professor Franz, o que é terceira pessoa? A terceira pessoa é o seguinte, gente. Entende-se que no mundo contemporâneo existe uma vasta demanda pela utilização ou pelo crescimento, por exemplo, da internet das coisas. Entende-se, a palavra entende-se é uma palavra em terceira pessoa. Compreende-se é uma outra palavra, tá? Sabe-se, nota-se, pode-se dizer, afirma-se, pressupõe-se. São palavras que podem e devem ser utilizados durante o desenvolvimento da sua introdução. A princípio, gente, a introdução, como disse anteriormente, é um convite para a leitura. Se é um convite para a leitura, minha gente, não podemos fazer afirmações sem antes escolher o quê? Resultados. Então, muito cuidado, sugiro muito cuidado. Tá? Particularmente, sou um crítico aí com relação a essa questão de usar afirmações dentro da introdução. Lógico que vão existir outros autores, outras pessoas que vão contestar isso daí, normal. Mas são pontos de vistas e pontos de vistas têm que ser respeitados. Não é verdade? Da mesma forma que os respeito, também desejo ter o respeito. Ok? Bom, vamos lá. Qual que é a estrutura do artigo científico? Tá? A estrutura do artigo científico tem que ter o quê? Uma contextualização sobre o assunto. Falando sobre a importância do assunto na atualidade, falando sobre a importância do assunto junto às organizações, falando sobre o que é aquele assunto, por exemplo. Vocês vão falar esse assunto presente, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo, ou tem como prática inicial, abordar determinado assunto, que determinado assunto é relevante por causa disso, daquilo, é voltado para isso e aquilo. Ponto. Um exemplo, tá? Posso depois compartilhar alguns modelos de TCCs com vocês. O nosso e-mail está aí no canal do YouTube, que chama
TCC simples assim, tudo junto, @gmail.com, ok? Nossa forma de comunicação aí. Bom, primeiro parágrafo sugere uma contextualização sobre o tema, sobre o assunto, certo? Beleza, professor Franz? Ótimo. Se vocês vão aplicar isso dentro, se é um estudo de caso ou se é uma intervenção dentro de uma empresa, né? O presente estudo será aplicado dentro da empresa YX, localizado em determinado endereço, se a empresa permitir que o nome seja divulgado, ok? Se não permitir, fala simplesmente uma empresa do segmento X, né? Localizada em determinado endereço, determinada região de Minas Gerais ou do Brasil, né? Que está há tantos anos no mercado. Ponto. Cita-se, não precisa citar o nome completo da empresa, ok? Isso no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos relatar, né? Nós vamos abordar aquele assunto escolhido dentro da empresa definida. Como assim, professor? Né? Percebe-se que o atual processo, né, do setor financeiro da organização X, né, atualmente acontece dessa forma. Vocês vão relatar o que realmente tem aquela empresa ou não tem, ou o que realmente acontece lá dentro. Certo? Beleza, professor? Finalizou a introdução? Não, finalizou não. Temos mais coisas. Aí nós temos o que, minha gente? A danadinha da pergunta problema. O que é a danadinha da pergunta problema? É a pergunta que será norteadora, é a pergunta que deverá ser respondida para, né, durante as próximas etapas, né, principalmente na análise de resultados e na conclusão, como forma o quê? De fechar todo um conhecimento, né, toda uma lógica, toda uma estrutura do que foi desenvolvido ao longo do TCC ali, daquele trabalho de conclusão de curso. Principalmente, né, nosso canal fala sobre a questão do artigo científico. Bom, voltando. Como o professor Franz faz uma pergunta? Vocês não fizeram a contextualização do assunto. Vocês não fizeram, né, a descrição da empresa onde será, né, desenvolvido aquele artigo científico. E vocês não fizeram também, né, o relato do que a empresa tem ou não tem, né, ou que pode ser desenvolvido, ou que pode ser aplicado dentro da empresa, ou que a empresa pode sofrer uma intervenção? Fizeram um relato sobre aquilo dali, não fizeram? Bom, aí vem. Então, quais os resultados, um exemplo de pergunta de partida, quais os resultados podem ser alcançados na empresa X mediante, né, a implantação, por exemplo, né, de um sistema para gerenciar as relações com os clientes, ok? Bom, professor, é isso. É uma sugestão de pergunta. Não quer dizer que tem que ser utilizada para todos os tipos de TCC, ok? Bom, então quando se realiza uma pergunta, chama atenção para uma conversa muito próxima com o seu orientador de conteúdo. Quando se realiza uma pergunta, temos que ter o quê? Um objetivo geral, que é justamente o quê? É o objetivo que vai responder a pergunta que foi criada. Ponto. Se eu tenho uma pergunta, quais os resultados podem ser alcançados com a implantação, né, de um CRM para gerenciar as relações com os clientes, qual que seria o meu objetivo geral? Eu tenho que responder: implantar uma ferramenta para gerenciar as relações com os clientes. Vejam bem, existe um nexo. Eu faço uma pergunta e depois respondo essa pergunta por meio de um objetivo geral, ok? Bom, aí, gente, eu vou para uma parte, né, que eu tenho que contar agora, que são os objetivos específicos, que eu tenho que contar agora como responder, como realizar o objetivo geral, que são os objetivos específicos. Geralmente, um professor orientador de metodologia ou de conteúdo sugere, no máximo, 3 objetivos específicos, desde que aquelas 3 ações, aquelas 3 atividades, né, sejam realizadas e alcance aquele objetivo geral proposto ali, tá bom? Então, se eu tenho um objetivo geral, né, que é implantar uma ferramenta, quais os objetivos específicos, por exemplo? Primeira sugestão do professor Franz, né, identificar no mercado
ferramentas potenciais, um objetivo específico. Segundo objetivo específico, né? Comparar, né, as ferramentas potenciais de mercado e sua aplicação dentro da empresa definida. Um exemplo, ok? Bom, nesse caso você tem 2 objetivos específicos, certo? Ótimo. Lembra o seguinte, gente, alguns professores, orientadores, vão questionar às vezes o objetivo específico, falar que é uma atividade, que dentro deles pode-se criar um objetivo específico mais macro. Pode. Tá? Não existe isso que eu estou dizendo para vocês, não é uma regra geral. Cada professor, orientador de conteúdo terá, né, um pouquinho aí de participação e de esclarecimento junto, né, ao seu orientando. Beleza? Ponto final. Finalizados os objetivos específicos, a gente vai o quê? Para a justificativa. Nós vamos justificar o porquê, né, esse trabalho que está sendo proposto é importante para a sociedade, é importante para a empresa e é importante, né, para você orientando. Ok? Então, voltando à estrutura de uma introdução, uma contextualização do tema, do assunto, relata-se a empresa onde será desenvolvido aquele trabalho. Depois, né, relata-se o problema ou o tema de uma forma mais, né, detalhada. Vamos relatar de uma forma mais detalhada, certo? Ponto. Feito isso, temos a pergunta problema, que é uma pergunta que será norteadora, onde vocês deverão manter o foco para respondê-la, não abrir novos horizontes, certo? E objetivo geral. Ponto. Professor, depois do objetivo geral, nós fazemos o quê? Citamos quais são os objetivos específicos para a realização, né, daquele trabalho. Beleza? E para finalizar, minha gente, né, temos as justificativas, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, tá? Muito obrigado. Estou à disposição no nosso canal. Lembre-se, compartilhem, deem um like e contem para os seus colegas que existe esse canal como forma de desmistificar, né, o TCC. Tá bom? TCC simples assim. Um abraço.